Então, doutora, é um prazer ter você aqui hoje no meu perfil. É uma alegria extrema ter você aqui hoje falando para os meus seguidores, para os meus pacientes. E eu vou me apresentar e passo a palavra para você, tá bom? Pode deixar. Então, eu sou a Shirley Miklo, sou de Brasília, me formei em 2013, há 7 anos atrás. E há uns 4 anos atrás eu conheci a low carb, emagreci 20 quilos e resolvi clinicar. Eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado, que a low carb tem me trazido ao longo desses 4 anos. Uma delas é poder estar fazendo essa live aqui com você. Eu costumo falar, doutora, que as pessoas não caem de paraquedas na low carb. Elas têm uma história de dor por trás disso tudo. Propriamente dizendo, nós profissionais, o grande diferencial é esse, porque a maioria de nós viemos de uma dor, de alguma doença, e que foi curado. O que a gente sente? A necessidade extrema de gritar para o mundo inteiro que é possível isso, que é possível curar aquela dor, curar aquele problema com uma estratégia alimentar, coisa que eu não aprendi na faculdade. E coisa que também hoje você teve que reaprender tudo isso, né? E o grande diferencial, nós profissionais, principalmente nutricionistas e médicos, é essa sede ardente dentro da gente de falar para as pessoas que é possível, de não querer jogar a sujeira para embaixo do tapete, de querer resolver a raiz do problema de quem está ali na nossa frente. Nós acabamos contaminando com essa maravilha os nossos familiares, amigos e quem está ali na nossa frente pedindo socorro. Então, é por isso que eu acho que a gente se identifica tanto um com o outro, porque nós passamos a ler sem parar, a estudar sem parar, quando a gente vê que é possível, né? Que isso tudo é possível, então a gente começa a estudar sem parar e começa a querer passar o melhor para as pessoas que estão pedindo socorro em nossa frente. Então, isso é muito importante. Então, doutora, eu vou passar a palavra para você. Jejum intermitente é um assunto extenso, mas nós temos sede de ouvir você falar aqui. Então, se puder pincelar, simplificar um pouco a dúvida das pessoas mas parar de comer de 3 em 3 horas, diabético tipo 1, tipo 2, pode fazer jejum? Jejum é para todo mundo? Enfim, fique à vontade aqui no meu perfil. Shirley, obrigada pelo convite. Com certeza a gente tem mesmo em comum, né, de querer espalhar para o mundo e correr atrás do prejuízo de todos os conselhos ruins que a gente já recebeu e que a gente deu, né? Então, para mim não era tão difícil quanto para uma nutricionista ou um endocrinologista de passar anos e anos em consultório, passando informações que são ruins e trazem malefícios para as pessoas, de um dia virar e falar, olha, desculpa, eu passei os últimos 20 anos te dando péssimos conselhos, agora a gente tem o que fazer e tem como mudar. Isso é muito difícil de fazer. Então, assim, para mim, eu estava numa posição mais fácil, porque como anestesista, eu dava péssimos conselhos, mas era mais para familiares que precisavam de ajuda. E, assim, infelizmente, meus familiares também sofrem do que a maioria do mundo sofre, que é síndrome metabólica, diabetes tipo 2, eu já sofri bastante com isso e eu dava péssimos conselhos. Por isso que é bom a gente lembrar também que os médicos sofrem a mesma coisa que os pacientes sofrem. E nenhum médico quer fazer mal para o seu paciente. Os médicos se formam querendo fazer o bem. O problema é que o tipo de informação que a gente aprende nem sempre traz benefícios para os pacientes. Então, o que a gente está fazendo aqui é de grande importância. Primeiro, porque a gente tem muita coisa para falar que é facilmente aplicável na vida de pessoas comuns que não são médicas e conseguem nos ouvir. Segundo, que é um prazer poder falar para essas, no momento, 85 pessoas que estão nos assistindo, porque quem está assistindo tem sede por informação e quer mudar. É um prazer falar para quem quer mudar, porque tem muita gente que não quer mudar. E aí a gente não vai também ficar brigando. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar sobre jejum. Por quê? Porque jejum é algo que é muito antigo, é ancestral. A gente sobreviveu e evoluiu alternando períodos entre alimentação e não se alimentar, seja por falta de nutrientes, seja por falta de alimentos, por uma seca, por uma guerra, por
pelo inverno. Tem vários motivos pelos quais o homem sempre alternou entre períodos de fome e períodos de alimentação. Lembrando que a geladeira e a luz elétrica surgiram faz muito pouco tempo, se a gente for olhar desde a época das cavernas até hoje. Então, com a geladeira, parece besteira falar isso, mas a geladeira ela permitiu que a gente guardasse alimento e tivesse alimento sempre guardadinho dentro de casa. Mas não era assim, as coisas estragavam. Você tinha que ir lá, comprar toda hora. Então, falta a gente olhar mais para trás mesmo. Porque... Guardar a carne de lata, fazer a carne de lata, né, doutora? Ali. Exato, a banha era ótima, por quê? Porque tem tanto antioxidante lá que ela não estraga. Então, assim, esse tipo de alimento que é perecível na geladeira, a gente não tinha antes. Então, como é que a gente sobrevivia? No meio da noite você tinha fome, você fazia o quê? Não tinha geladeira, não tinha alimentos no saquinho. Então, a gente precisa mesmo esquecer um pouco desse passado recente, que é só o que a gente costuma lembrar, e voltar os olhos para trás, porque naquela época também não tinha essa epidemia de obesidade que a gente tem hoje em dia. Então, a gente precisa usar a razão e não esquecer do quanto a gente precisa voltar mesmo para muito antes, para saber que o que a gente está fazendo agora está errado. Tá aqui eu e a Shirley conversando às 11 horas da manhã, num dia bem gostosinho, friozinho, que era muito mais legal estar no sofá, mas a gente faz questão de conversar sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, um pouquinho que você pare para pensar, você vai começar a entender que o jejum não é um bicho de sete cabeças. Ele, na verdade, é um bicho de sete cabeças para a indústria que cria produtinhos embaladinhos para você sempre ter na bolsa o que comer a cada 2 horas. Mas para você que se interessa em mudar a sua saúde, eu acho que nem precisa de tanta informação assim para desmistificar o básico do jejum, que é você não precisa comer de 2 em 2 horas. E se você for comparar na evolução das espécies, nós somos adaptados a ficar sem comer. O que a gente não é adaptado a comer o tempo inteiro. Hiperalimentação está causando todos esses problemas, não só de diabetes, de gordura no fígado. Lembrando que nos Estados Unidos, pessoal, olha o absurdo. Antigamente, uma pessoa que precisava de transplante de fígado, precisava porque ela costumava beber bastante e tinha cirrose hepática por causa do excesso de álcool. Hoje em dia, nos Estados Unidos, não é mais por isso. Hoje em dia, o fator número 1 para precisar de outro órgão, transplante de fígado, é o excesso de açúcar. Então, se a gente for comparar o que é normal, gente, comer de 3 em 3 horas não é normal. Comer o quê? Porque se fosse comer maçã, vamos supor, abobrinha, uma carne e tal, se fosse comer isso de 3 em 3 horas, primeiro que você não ia aguentar, porque quando a gente come direito, passa fome, a gente ativa todos os sinais de saciedade do nosso corpo. Quem come de 3 em 3 horas não come salmão, sardinha e abacate. Quem come de 3 em 3 horas come pãozinho, pão de queijo, bolachinha, chocolatinho, barrinha zero, aveia, iogurte zero, bolacha de arroz com sei lá o que, né? Que tem gosto de credo. Mas ninguém consegue comer comida de verdade de 3 em 3 horas. Então, o que a gente está falando aqui é o básico. Se a gente for levar a sério a fisiologia do jejum, parar de comer lanche não é jejum, tá? Desculpa decepcionar a metade de vocês que está sofrendo aí tentando tirar lanche, porque é o primeiro passo mesmo, mas não é nem jejum. É só a razão, gente. A gente precisa comer direito. Se você eliminar os lanches, talvez você coma melhor no almoço e no jantar. Tô falando muito, Shirley. Pode me interromper, pode perguntar, direcionar. Não, então, você citou uma coisa aí que me fez lembrar de uma coisa aqui. Quando a gente tira a mandioca, quando a gente tira a raiz do paciente, ele fala assim, mas não é saudável? Eu falo, a gente não pode culpar a banana pelo estrago que a Nutella fez. Mas você se entupiu tanto de bolachas, tanto de doces, que agora a bananinha vai pagar o pato e ela vai ter que sair. Então, ninguém senta na frente da televisão com a bacia de mandioca para assistir um filme. Geralmente, elas sentam com uma bacia de pipoca gourmetizada ali, cheia de... Shirley, pipoca não tem glúten, não pode? Explica. Né? Eu falo, rica em amido, que se transforma em açúcar. O seu pâncreas não pergunta da onde está vindo aquele açúcar que você está mandando, se é da banana ou se é do pedaço de pudim, enfim. Já massacrou, as pessoas já massacraram ali o pâncreas com aquele tanto de açúcar
E aí os alimentos que é comida de verdade tem que pagar por isso, né, doutora? Exatamente. Eu gosto de falar que é o seguinte, se você está obeso, se a sua cintura está aumentada, se os seus triglicérides estão aumentados, se você está com ácido úrico alto, se você tem crise de gota, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, só se você tem ovário policístico, parece que eu estou falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Se você tem asma, se você tem inflamação crônica, tudo isso é fruto de muitos anos vivendo inflamado. Então, quando a gente imagina uma colher torta, uma colher assim, ó, você tentou pegar um sorvete, entortou a colher para esse lado. Para desentortar a colher, você vai ter que ir para o outro lado para depois ficar normal. Então, é isso que a gente fala de abordagens um pouco mais restritivas, tanto em carboidrato quanto em horas de jejum, porque os dois funcionam. Algumas pessoas precisam só cortar o lanche, que já é suficiente para elas. Outras pessoas, só pulando café da manhã, emagrecem. Outras pessoas, só de tirar o pão e o açúcar, já emagrecem. Outras, é só cortar a cerveja, emagrece. Para outras, você precisa de jejuns mais longos, cetogênica, que nada mais é do que uma low carb com a maior restrição possível de carboidrato. Então, a dose do quanto você vai precisar para desentortar essa colher varia entre as pessoas. Por isso que eu recebo o tempo inteiro, Shirley, perguntas específicas e pessoais assim, qual é o mínimo de jejum que eu posso? Posso fazer X horas? Posso fazer... Pessoal, depende de como você está. Você não chegou até onde você está com um piscar de olhos e num estalar de dedos. Foram anos comendo de 3 em 3 horas produtos processados, alimentos processados, para você chegar até onde você chegou. E o pior de tudo é que esse tipo de alimento vicia. Vicia todo mundo? Não. Mas para muitas pessoas, o vício alimentar é o que impede que elas consigam resolver. Porque não adianta só informação com algo que vicia. Então, eu recebo muitos pacientes que falam, olha, eu já li tudo, eu já fiz o curso do Souto, o curso do Bomeni, o curso do Luciano Bruno, o curso do todo mundo que é bom, que a gente conhece aí em volta, mas eu não consigo sair do lugar. Por quê? Porque, gente, não é só informação. Vocês precisam ter consciência que o tipo de comida processada que a gente é cercado hoje em dia, o nosso cérebro não sabe lidar com essa quantidade suprafisiológica de estímulos. É muita gordura ruim, óleo ruim, e é muito açúcar ou carboidrato. Essa combinação no nosso cérebro, isso varia entre as pessoas, ela ativa zonas que a gente busca de prazer. Então, não tem nada a ver com informação, nem com a sua parte racional. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, saber que informação é importante, porque é o que te motiva a querer mudar, a querer tal, mas você também precisa ter paciência, sabendo que o nosso ambiente hoje em dia é cercado por alimentos que viciam. Então, muitas vezes, não é culpa sua. O alimento vicia. Então, você tenta fazer a exceção que o seu amigo fez, porque para algumas pessoas, basta cortar uma coisinha ou outra, jantar mais cedo, pronto, já mudou a vida. Aí você vai lá e se compara com ela. Mas o que esses alimentos fazem no seu cérebro nem sempre é o mesmo efeito que você tem com um colega. A gente tem estudo com ressonância magnética funcional que mostra que para um obeso sentir o prazer com uma quantidade X de carboidratos, ele precisa de muito mais do que de uma pessoa não obesa. Então, tem muito a ver com química cerebral. Isso varia entre as pessoas. Então, a gente realmente precisa ter vários tipos de conversa. Primeiro é sair do modus operandi que a gente aprendeu da pirâmide alimentar, que de 3 em 3 horas você precisa comer. Você não precisa comer. A gente pode usar todos os nossos nutrientes do nosso estoque de glicogênio. O açúcar é tão importante, pessoal, que mesmo quando você fica 24 horas sem comer, você ainda está usando o estoque do seu fígado. Costuma zerar entre 24, 30 horas por aí. Depende da sua dieta. Mas é só para te decepcionar mesmo. É importante você saber que 24 horas de jejum não é que não serve, que muita gente confunde, né? Que eu falo, olha, 24 horas não é nem jejum. Não, pessoal, se você atrasar o seu café da manhã e adiantar o seu jantar, serve para um monte de gente. Eu não estou desmerecendo as suas horas de jejum, que a gente consegue devagarzinho com dificuldade, mas é só para te deixar tranquilo que essa quantidade de horas você ainda está usando açúcar como principal fonte de energia. Depois das 24 horas que você começa a acessar os seus estoques de gordura. Então, se você tem muita gordura sobrando, nada mais natural do que te falar, pessoal, você precisa espaçar suas refeições,
diminuir os carboidratos para começar a conseguir usar os seus estoques de gordura, ao invés de ter que precisar de alimento de 3 em 3 horas. Então, nós como médicos e como nutricionistas, a gente aprende errado na faculdade, a gente aprende a ter medo do jejum e a gente aprende que queima massa magra. Entendam o jeito que nós aprendemos para você não ficar com medo. Você provavelmente vai ensinar o seu médico sobre jejum, porque o seu médico não aprendeu sobre isso. Então, é uma questão de não querer estar certo, porque com o seu médico dificilmente ele vai entender de primeira, ele vai mesmo perceber que o que ele começou a aprender está errado quando ele te vê emagrecendo, revertendo diabetes. E digo mais, a gente publicou agora, o Dr. Funk publicou um caso de reversão de diabetes tipo 2 em uma mulher que era magra e não queria emagrecer, IMC normal. Ou seja, você vai falar assim, que loucura, o cara fez jejum numa mulher que não precisava emagrecer e ela reverteu diabetes. Para vocês verem como é tudo o contrário que a gente aprendeu. A lógica médica e nutricional é que a gente precisa de carboidratos para viver e que não pode ficar sem comer que queima massa magra. Não, tá tudo errado. Então, primeiro passo para você entender o que a gente está falando de jejum, desaprender. Esse é o primeiro passo. Então, você precisa entender que os medos de pular a refeição, eles são totalmente baseados em uma conta que não fecha, tá? Então, isso não está baseado em estudos consistentes. Então, depois que você desaprender, você vai começar a pular a refeição e vai ver como você sente menos fome. E aí você vai falar, gente, como é que pode aumentar o espaço entre as refeições para eu ter menos fome? Sim, para você ver como é tudo o contrário do que a gente pensava. Jejum diminui sua fome. Então, se você está tendo fome o tempo inteiro, fome é um sintoma muito importante para você levar em consideração. Se você tem fome o tempo inteiro, você precisa melhorar a sua alimentação e espaçar mais as refeições, o tempo entre uma e outra, para começar a resolver sua fome. O jejum é como se fosse uma liberdade da algema de ter que ficar comendo o tempo inteiro. Eu conto isso por mim. Eu dava plantão no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Super hospital maravilhoso, com emergência, cirurgia de emergência, sou anestesista. E eu ficava 24 horas lá de sexta-feira, que é o dia mais corrido e tal. Poxa, eu tentava, gente, eu juro por Deus, tentava seguir todas as recomendações que vocês também estão confusos escutando. Só que o que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar uma marmita gigante. Era insuportável levar essa marmita. Eu odiava levar a marmita. Ficava lá um potinho disso, potinho daquilo, esquenta um, esquenta outro, guarda, lava. Insuportável 24 horas no hospital. E eu fazia isso toda semana. E aí eu tinha que levar o café da manhã, o lanche, o almoço, o jantar. E aí meus amigos pediam pizza e eu ficava com vontade da pizza. Às vezes eu comia o meu jantar saudável e ainda comia pizza. Porque pizza, pessoal, não tem nada a ver com fome. Tem a ver com aquela zona do cérebro de recompensa. Então, era insuportável para mim ter que ficar levando 6 refeições no hospital para não perder massa magra e para tentar emagrecer. Então, é insuportável. Então, assim, além da parte científica, ter que comer o tempo inteiro é um saco. Você gasta dinheiro, gasta tempo, fica levando aquelas montes de sacola. É insuportável. Para os meus colegas médicos, eu adoro atender médico aqui no consultório, porque eu falo, ó, plantão, usa para emagrecer o plantão, porque no hospital a gente tem que levar tudo isso, eu até vou explicar, a gente tem que levar tudo isso porque no hospital é o pior lugar para você procurar saúde. Lá não tem comida saudável nem para paciente, nem para funcionário. Nenhum médico e nenhum enfermeiro tem boas opções no hospital. Então, sempre tem chocolate, sempre tem pão, sempre tem sorvete, sempre tem lixo. Agora, comida é muito difícil de conseguir. Era tão difícil que eu levava a minha marmita gigantesca e ficava carregando para lá e para cá. E o pior, ainda roubavam da geladeira dos médicos. Era muito difícil. Então, é só para você entender que jejum é prático, pessoal. Ele é prático, ele é um jeito da gente economizar dinheiro e sobrar dinheiro para você comer melhor. O que é comer melhor, Shirley? Fala pra gente. Então, você me fez até lembrar do Bernstein. Você leu o Bernstein? Lógico. Ele cita lá da anestesista, né, que é DM1, que ela morria de medo, ela tinha que parar a cirurgia lá no meio do procedimento para poder
ou fazer insulina ou comer alguma coisa, e foi aí que aplicou o jejum intermitente. E é a dúvida de muita gente aí, que é se o diabético tipo 1 pode fazer. Quando eu vejo alguém tirando um lanchinho da bolsa, porque esses dias mesmo eu estava em uma clínica, a senhorinha tirou uma bolacha creme crack da bolsa e falou que tinha que comer porque ela era diabética. Eu falei, oh, meu Deus, porque ela tinha que comer de 3 em 3 horas. Então, isso está enraizado, né, Maíra, já. E a gente vê, antes de você entrar aí no diabético, para tirar o medo do nosso público aqui que está nos assistindo, tem muito diabético aqui, 1 e 2, a gente vê que a prática do jejum não é fácil você iniciar um jejum. A gente pega uma pessoa muito inflamada, gordinha, que está acostumada a comer demais. As pessoas são muito imediatistas, elas querem resultado, elas querem logo começar um jejum de 24 horas, ela não vai conseguir iniciar um jejum de 24 horas. Então, ela precisa iniciar um jejum assim, reduzindo a fome primeiro, reduzindo essa insulina, tirando açúcar, começando a pular uma refeição, outra, e ela vai conseguir ter evolução sem essa pressa desesperadora de todo mundo, né, Maíra? Essa coisa que todo mundo quer para ontem. Isso não funciona, infelizmente. Imediatismo para a saúde é o problema de todos, né? Ansiedade. A gente tá acostumado hoje em dia a ter resposta em 30 segundos no Google. Mas, infelizmente, hábitos são coisas que a gente constrói dia a dia. Então, ao invés de focar no final, você precisa focar em como eu vou conseguir hoje. Jejum é algo que você ganha com o tempo. A Megan Rummel sempre fala isso, então eu adoro esse exemplo, então eu vou reproduzir aqui para vocês. Isso, baby steps, exatamente, dúvidas low carb. Então, a Megan Ramos fala que jejum é igual músculo. É verdade, gente, porque todo mundo entende músculo. Então, você vai para academia, no primeiro dia, você pede para o seu treinador colocar 100 quilos em cada anilha para você levantar no seu bíceps. Você acha que o seu bíceps consegue levantar tudo isso? Não, ninguém pede isso pro personal. Todo mundo pede, começa leve, porque eu tô faz tempo sem fazer. Se você come de 3 em 3 horas, você vai tentar fazer um jejum de 24, vai ser horrível. E, assim, eu vou falar, Chile, tem gente que consegue, tá? E tem. Então, assim, não é um problema pra você. Se você consegue, ótimo, parabéns, faça. Agora, o problema é quem não consegue, porque aí, porque não conseguiu 24, não quer pular o lanche. Então, a gente tem passos para seguir. Então, se pra você ficar sem comer o lanchinho da manhã é difícil, começa com isso. Primeira coisa, a gente tem que parar de querer se agradar o tempo inteiro. Meu amigo, tapinha nas costas, se vira. O começo é difícil para todo mundo. Se para você, você acha que você é única, que você está sofrendo muito de pular um lanche e tal, para de ter dó de você mesma. Todo mundo tem dificuldade no começo. É difícil para todo mundo porque comer é por hábito. Eu já expliquei a parte fisiológica aqui. Você não precisa da comida. Não precisa. Você se vira com o seu estoque. Principalmente se você tiver peso para perder. Turi vai falar, nossa, tá sobrando aqui. Não preciso comer. Então, isso você precisa saber. Ter essa segurança. Segundo, você precisa saber que a fome vai vir. Não é mágico, gente. Não adianta você me seguir e falar, nossa, agora eu entendi o perfil dela. Eu vou fazer e não vou sentir fome. Cara, você vai sentir fome porque é normal. A gente sente fome por hábito, fome por cheiro, fome por manusear alimento, fome por ver a receitinha de bolo que você segue no Instagram, de bolo de açúcar, que você fica lá vendo. Às vezes, um bolo low carb bonito, quando você está em jejum, você vai sentir fome. Então, o que você tem que fazer, gente? É um mindset de falar assim, cara, eu vou sentir fome. O que eu vou fazer quando eu sentir fome? Eu vou me distrair, eu vou beber água, eu vou fazer alguma coisa. Ficar ocupado hoje em dia é o mais fácil. Todo mundo fala que não tem tempo. Então, se você não tem tempo, ótimo. Então, começa. Porque você vai usar o seu tempo que você gastava comendo, fazendo outra coisa. Olha que sensacional. Então, a primeira coisa, para de sentir dó de você mesma. Segundo, saiba que é difícil. Terceiro, fica mais fácil. Se você insistir, olha que maravilha. Corre o risco de ficar fácil. E aí você vai ter que... Provavelmente você vai chegar num platô e vai ter que mudar as suas horas. Então, isso a gente precisa conversar, porque é tanta ansiedade que as pessoas falam, eu tentei um de 16 e não consegui. Gente, pelo amor de Deus, quantas vezes você tentou? 1, 2? Cara, demora 1 mês para ficar fácil. E demora 1 mês para ficar fácil pular o seu lanche da manhã, tomando café da manhã. Então, você precisa mesmo insistir.
E é isso que falta, persistência. Ninguém persiste com nada. Aí fica todo mundo querendo jejum prolongado. Ai, doutora, eu quero fazer um de 40 dias. Meu, você já tentou ficar um mês pulando café todo dia? Não. Então, é como querer ficar rico sem trabalhar, né, Maíra? Eu costumo falar isso. As pessoas que não querem trabalhar e quer ficar rico. Então, não quer acordar às 5 horas da manhã e quer ser dono do próprio negócio. Não funciona, gente. Exato. E aí fica a competição de horas de jejum. E você vai ver a pessoa não mantém essa competição. Ela fala assim, nossa, eu fiz um de 60 horas. Tá, e depois? O que você fez? Tá comendo de 3 em 3 horas porcaria. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes que você comece devagar, com consistência, do que fique fazendo coisas extremas, que nem sempre são seguras, porque muita gente sai de paraquedas, acha que jejum é uma pílula mágica, como tudo que todo mundo quer, e fala assim, nossa, eu vou fazer 60 horas e vou resolver minha vida. Primeiro lugar, você não vai resolver sua vida. Segundo, se você não tem noção de jejum, você vai sentir muito mal e você corre muitos riscos de fazer jejum sem saber. Por quê? Porque os riscos de você ter hipotensão, sintomas mesmo de falta de sódio são muito grandes. A probabilidade é enorme, principalmente se sua dieta for um lixo. Por quê? Gente, lixo, vocês desculpem falar lixo, mas é que tem alimentos que realmente não dá para se referir de outro jeito. Também gosto de porcaria, tá? Eu sou um ser humano normal. Mas eu tô me referindo a lixo porque é mais fácil entender. Todo mundo sabe que comer pão com Becel, desculpa falar a marca também, mas tudo bem, já foi. Pão com margarina, sei lá, aquelas bolachinhas recheadas, tal. Cookies. Sabe? Você come esse tipo de coisa e entra num jejum longo, o que acontece? Sua insulina vai demorar para cair. Enquanto ela tá alta, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir miserável, morrendo de fome. Dá para fazer, não precisa desistir por isso. Mas você vai se sentir super mal. Daí tudo bem, aí você tá melhorando, chegando assim, sua insulina tá baixando, você tá ficando bem. Essa parte difícil do jejum vai ficando mais fácil, mas você tem que aprender a lidar com ela. Se você não toma água suficiente, se você não repõe sal, você vai ter dor de cabeça, tontura grave a ponto de você poder cair e bater sua cabeça. Então, eu não tô brincando aqui, pessoal. Tem que levar a sério. Não é engraçado não beber nada durante o jejum. Não é engraçado esquecer do sal. Você precisa repor o que o jejum faz de perda. Você precisa levar a sério. Isso é uma terapia. Não é moda. Se levar... Tudo bem que é moda também. E a gente pode até usar essa moda para pelo menos deixar o pessoal mais saudável. Agora, você precisa levar a sério porque não é qualquer coisa. Não é livre de efeitos colaterais. Se você usa medicações para pressão, você imagina, o jejum já abaixa a sua pressão, já aumenta a sua liberação no rim, você excreta mais sal e mais água. Então, você imagina que você vai ficar desidratado, aí você acha que chá é tudo bem. Beleza. Aí tá na moda o desinchar, porque desinchar é legal. Agora, desinchar é legal para quem come muito, muito carboidrato e quer fazer tudo para tomar diurético. Agora, para quem tá fazendo jejum, tomar um chá diurético, é um tiro muito mal dado, assim. Você vai se sentir mais sintomático ainda. E aí você tem medo de sal, porque a gente também aprendeu isso, né, Chile? Aí você tem medo de sal, você não se hidrata, você acha bonitinho, você acha engraçado esquecer do sal, você tomou o desinchar para desinchar e você tá péssimo. Você pode ficar tonto, pode na hora de levantar você cair. E aí vão falar que o jejum é perigoso. Isso. Então, a gente precisa de menos ansiedade, mais seriedade e, assim, planejar a longo prazo. Porque não adianta achar que, olha, eu tenho uma festa, eu vou fazer um jejum. Poxa, pelo amor de Deus, gente, vamos levar a sério. É um hábito que traz tantos benefícios de saúde que vão muito além do emagrecimento que você precisa começar a tentar introjetar esse hábito. E devagar é muito melhor do que ir de uma vez para a maioria das pessoas que são inconsequentes. Se você é uma pessoa responsável, você sabe que o jejum tem efeitos colaterais, você está disposto a se hidratar corretamente, tomar o sódio, fazer exame antes para ver se está tudo bem, etc. Até o prolongado você pode fazer, mas precisa de responsabilidade e menos imediatismo. Então, acho que essa parte do jejum é muito importante de falar, porque mídia social, a pessoa só fica vendo a foto do antes e depois, achando que foi um jejum prolongado que fez isso com ela. Não. Por dia de jejum, você perde em média, depois que você está na fase estacionária, uns 220 gramas de gordura pura.
Então, você pensa que 10 dias dá 2 quilos. Aí você vai falar, cara, eu fiquei 10 dias de jejum, eu perdi só 2 quilos de gordura pura. É bom ou é ruim? Depende. Pode ser muito bom para a sua resistência insulínica. Se você é diabético tipo 2, os benefícios, ó, você emagreceu, tudo bem, mas aonde você emagreceu? Você emagreceu na região visceral, que é onde piora a sua resistência insulínica. Você queimou gordura no seu fígado, você está melhorando a sua saúde, você está diminuindo a sua resistência insulínica. A inflamação despenca, né, Maíra? Exatamente. A gente tem estudos mostrando que o mesmo objetivo que você tem com o seu tratamento convencional para reduzir os marcadores inflamatórios, a gente tem no jejum também, principalmente nos mais longos. Você não vai conseguir fazer o mais longo se você não souber garantir o mais curto. E a gente tem muitos benefícios dos jejuns intermediários, várias vezes, com persistência e consistência, do que um prolongado. Então, a gente precisa de bom senso. E isso as pessoas, eu já vi que não tem. Eu recebo cada pergunta absurda aqui no meu inbox, que eu fico, assim, super preocupada. Do tipo, estou vomitando sem parar, estou me sentindo mal. Gente, quebra o seu jejum, pelo amor de Deus, precisa de segurança. Se você ainda, principalmente, está fazendo sem médico, você precisa cuidar da sua segurança, gente. Vocês não encontraram a saúde em qualquer lugar. Então, assim, a gente precisa levar as coisas com um pouco mais de seriedade. Exatamente. E as pessoas, elas chegam a pensar que é melhor dar uma quebrada na dieta, comer um pouquinho de açúcar, do que diminuir a quantidade de insulina, por exemplo. Então, um diabético tipo 2, eu trabalhava em um hospital aqui e as pessoas chegavam a comer doces do que me relatar que era melhor comer o doce do que diminuir a medicação. Eu não, mas espera aí, em uma estratégia alimentar que você diminui a medicação, é transformadora. Então, aonde você para de usar bolos de insulina, sai da insulina, o DM2, né? Vai lá para metformina, ou depois acontece até uma remissão daquilo ali, é transformador. Mas não, elas comem açúcar para aumentar a glicose. E a questão da hipoglicemia, por exemplo, no DM2, doutora? Então, o que a gente precisa ter em mente é que, assim, uma pessoa que não é diabética, quando ela faz jejum, ela mantém os níveis de glicemia dela estáveis. Normal para baixo. Cai um pouquinho, mas não é hipoglicemia. A gente sabe, nosso corpo não é burro, é que a gente trata o nosso corpo como burro. Então a gente fala, no jejum vai dar o quê? Hipoglicemia, porque seu corpo não sabe regular a sua glicose, e vai comer massa magra, porque mesmo tendo muita gordura, e a gordura serve para isso, seu corpo vai querer queimar sua massa magra. Então, se a gente, primeiro, corpo não é burro. Segundo, uma pessoa diabética tipo 2, qual que é o problema dela? Ela tem muita insulina, e é tanta insulina, cada dia que ela precisa mais, que nem com toda essa insulina que ela libera e toma medicações que aumentam essa insulina, ela dá conta de normalizar esses níveis de glicose. Então, o diabético tem muita insulina e muita glicose sobrando na corrente sanguínea. Nesse aspecto, o que o jejum pode fazer para um diabético? Primeiro, durante o jejum, você não vai estar comendo. Então, a sua medicação, ela é programada para o seu tipo de alimentação. Se você entra num jejum, você vai precisar ajustar essa medicação. O que acontece com um diabético com a medicação normal quando ele entra no jejum? Ele pode ter hipoglicemia, lógico, porque aquela medicação estava esperando que você fosse comer. Você não comeu nada, vai fabricar mais, vai produzir mais insulina, seja por insulina, seja por sulfonilureia, que nada mais é do que dar uma chicotada no seu pâncreas para ele liberar insulina. Então, qualquer um desses dois mecanismos vai aumentar a sua insulina e dar hipoglicemia. Então, esse é um risco grande que um diabético tipo 2 que usa medicação pode ter durante o jejum. E é por isso que, apesar do jejum ser terapêutico para diabetes, a gente reverter alguns tipos de diabetes e melhorar quase todos com o jejum, você vai precisar de um médico para fazer isso. O ruim é achar o médico que manda comer, né? Graças a Deus está aumentando bastante o número, então isso a gente tem que ficar... Pelo menos as coisas estão melhorando. Mas aí, então, vamos falar do diabético que usa só metformina, por exemplo, porque eu sei que tem vários. O que vai acontecer no jejum? Para quem tem excesso de glicose no sangue, lembra, o seu corpo não é burro. Então, o que ele vai fazer?
esse excesso de glicose vai ser utilizado primeiro. Olha que fantástico, pessoal. Você vai usar o excesso de açúcar que está lá, mas o seu corpo não é burro. Então, ele não vai usar todo o seu açúcar do sangue. Ele vai usar só o que está sobrando. E aí, olha que incrível. Quem tem diabetes costuma ter triglicérides elevados. O que acontece com o seu triglicérides no jejum? A gente já tem relatos de casos de hipertrigliceridemia tratados só com jejum. O Dr. Troll publicou e eu entrevistei ele semana passada. Vocês podem esperar que vai sair essa live traduzida em breve. Mas então, o que acontece com o triglicérides no jejum, gente? Olha que incrível! Quando você usa todo esse excesso de glicose do seu sangue, usa todo o seu estoque de glicogênio do seu fígado, seu corpo fala assim, gente, acabou o açúcar aqui. Vamos começar a usar a gordura que dá mais trabalho? Aí a sua mitocôndria, que estava enferrujada, vai demorar um tempo para aprender a queimar gordura de uma forma eficiente. Mas low carb, cetogênico e jejum são formas terapêuticas de melhorar a oxidação de gordura. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a queimar gordura. Que gordura é essa, gente? Olha que incrível. É os seus triglicérides. É lindo. Então, o que acontece com uma pessoa que tem triglicérides normal no jejum? Nada. O triglicérides dela não vai ficar baixo além do normal. Você vai consumir os seus triglicérides conforme você oxida as suas gorduras normalmente. O que acontece com quem tem excesso de triglicérides no jejum? Gente, o nosso corpo não é burro. Ele vai consumir esses triglicérides. O que você pode esperar com um tratamento consistente, persistente, com jejum intermitente para quem tem triglicérides elevados, seja diabético ou não? Melhora dos triglicérides. Com qual remédio? Nenhum. O remédio é o seu jejum, porque o seu corpo não é burro. A gente precisa parar de tratar ele como burro. Um celular que precisa de carregar de 3 em 3 horas. O que você faz com esse celular? A primeira coisa que você vai fazer quando chegar ao seu próximo salário é trocar esse celular que não presta para mais nada. E aí, de repente, você acha que é normal você precisar de comida de 3 em 3 horas. Não é normal, não é prático e não é saudável. Mesmo que você seja magro, comendo de 3 em 3 horas, a sua insulina pode estar alta, lá no fundo, silenciosamente sofrendo, que nem o seu fígado. Você pode estar ficando doente com outros problemas que não diabetes e obesidade. Você só vai saber isso se você procurar. Então, a primeira coisa que você pode fazer se você não está obeso e não está diabético é parar de comer de 3 em 3 horas, mesmo assim começar a escolher melhor os seus alimentos. Se você já está doente, já sabe que está resistente à insulina, você vai precisar de muito mais horas além do que cortar lanche. É por isso que as combinações de horas de jejum são infinitas e elas têm indicação de acordo com cada caso. Então, se você é magro e não tem muito o que perder e está saudável, você não vai poder fazer muito jejum toda semana. Se você está obeso, com muita gordura para perder, só pular o café da manhã não é muito efetivo. Você vai perder uns 2, 3 quilos, depois vai parar. Por quê? Porque você já estava obeso há muito tempo, a sua insulina deve estar super alta e para insulinas muito altas, a gente precisa de doses mais altas de jejum com restrições mais severas de carboidrato. Por quê? Porque falar de jejum e não falar de alimentação é simplesmente incompleto. Entre o jejum e o próximo jejum, o que você vai fazer? Você vai dar combustível para formar todas as suas estruturas essenciais. O que a gente precisa de tijolinho para construir tudo de melhor para o seu corpo funcionar, para suas enzimas funcionarem, para os seus hormônios funcionarem, para o seu cérebro fazer as conexões adequadas? Você precisa de alguns tijolinhos essenciais. E aí eu vou decepcionar muita gente. Não existem carboidratos essenciais. Sabe por quê? Porque tudo que a gente precisa, a gente fabrica. Agora, gorduras e proteínas, sim, a gente não fabrica todas. E se você não comer o suficiente na sua dieta, você vai precisar repor. E essa é uma dúvida muito comum de quem começa a fazer jejum. Mas eu não vou ficar com déficit nutricional? Olha, talvez você precise repor sim. Por quê? Porque você já era deficiente por causa das suas más escolhas alimentares. Não por conta do jejum. Lembra, nosso corpo não é burro. Se você come direito, o seu corpo não vai te deprivar de nutrientes. Ele só vai queimar onde precisa durante o jejum. Agora, se você tem déficit nutricional, o jejum também não vai. Não dá pra gente criar do nada. Aminoácidos essenciais, gorduras essenciais, se você não comer, você não tem como oferecer para o seu corpo.
Então, é muito importante que você entenda isso. Glicose, você não precisa se preocupar. É tão importante que a gente fabrica. Até num jejum de 40 dias, numa pessoa magra, a gente fabrica glicose. Por quê? Porque ela é tão essencial que se a gente não fabricasse, a gente já teria morrido na primeira grande seca aí. E Exatamente. a gente morreu. Estamos aqui, né, Chile? Exatamente. E outra pergunta que cansa também, assim, é o que que quebra e o que que não quebra jejum, né, Mayra? A gente ouve isso o dia inteiro, a noite inteira, assim, é sem parar no perfil. E jejum já fala, jejum é não comer, gente, é beber água. Então, as pessoas ficam procurando, né, Mayra, o que quebra e o que não quebra jejum. Por isso que se você começa a entender um pouquinho melhor as estratégias, tem um monte de combinação. Por isso que cada um fala uma coisa, porque não existe uma estratégia estanque de falar, olha, é assim e pronto. Não, depende. Então, às vezes uma pessoa que não consegue ficar sem comer nada, você dá o caldo para ela tomar de 3 em 3 horas, no lugar de comer pão de queijo. Poxa, gente, a gente tem estudo já. Muitos estudos, não são poucos. Dieta hipocalórica simula o jejum também. Então, às vezes, você pode tomar uma sopinha, o caldinho de ossos que você fala aqui, ele é uma ferramenta muito boa para te ajudar a transicionar nisso. E eu, sinceramente, para jejum prolongado, eu nem gosto de fazer só de água. Eu acho que os benefícios com o caldo são muito grandes e você poupa uma série de efeitos colaterais e o caldo ele tem uma utilidade social também. Ele é um repositor, né, de eletrólitos, ele é importante. Eu já passo a receitinha do caldo também. Eu vi o Bomeni também falando a respeito de um ovo cozido com sal. Isso, então. Por isso que eu tô falando, existem muitas estratégias. Tem alguns lugares, por exemplo, na Alemanha, o pessoal gosta de dar suco com mel. Assim, vou falar que eu não sou muito a favor desse tipo de abordagem, que eu acho que é muito mais baseada em, assim, ideias ancestrais do jejum do que em ciência, porque normalmente a gente está tratando pessoas com esteatose hepática, então eu não acho que faz muito sentido dar frutose durante o jejum, mas até assim funciona. Então, existem muitas combinações que dão certo. A proteína, para quem quer emagrecer, proteína é uma ótima. Para quem quer, por exemplo, ter alguns benefícios que vão além, por exemplo, autofagia. Comer esse ovo não ia ser a melhor estratégia. Agora, por quê? Porque a proteína ativa o mTOR, né, a via do mTOR, que inibe a autofagia. Então, se o que você busca é autofagia, talvez o ovo não seja muito inteligente. Só que o Bomeni, ele fala sobre emagrecimento muito bem. Ele é um perfil fantástico e quem está assistindo a gente aqui não segue, precisa seguir. Mas, enfim, o Bomeni, a mensagem principal dele é para diabéticos e para pessoas que querem emagrecer. Poxa, você está com fome no meio do seu jejum, quer comer um ovo? Maravilhoso, perfeito, porque o que acontece? A proteína te dá saciedade, não vai subir tanto sua insulina de um jeito abrupto, que nem o carboidrato faz, então a proteína ela tem um efeito na insulina mais devagar. Tanto que para diabético tipo 1 a gente precisa corrigir a insulina de uma forma diferente. Então, assim, existe essa ativação da insulina, mas é mais branda e vai te dar a saciedade da proteína por causa do efeito térmico. Então, o balanço geral líquido de você ter comido um ovo no meio do seu jejum, você vai ter ficado saciado, vai ter reposto sódio porque você salgou o seu ovinho, tá tudo bem, bota um azeite lá, que também gordura dos 3 macronutrientes é o que menos tem impacto na sua insulina, e aí você conseguiu terminar as suas horas de jejum em paz, sem ficar ansiosa, porque no começo, gente, as horas de jejum, para você chegar nelas, é um grande esforço. Tem pessoas que têm crise de ansiedade com isso. Por quê? Porque junta a ansiedade de querer comer, o hábito, com os hormônios contra-reguladores. Durante o jejum, a gente tem um aumento, principalmente nos 3 primeiros dias, que a gente chama de fase simpática, aumenta a liberação, né, do simpático. Então, noradrenalina e adrenalina. Isso aí aumenta a sua ansiedade também. Aí soma com o café que você abusou para chegar no final. O café, pessoal, eu adoro café, sou viciada em café também, etc. Mas a gente precisa ser adulto. Café é o estimulante no cérebro mais comum e mais bem aceito. Café aumenta a sua ansiedade. E se você é ansiosa e tem insônia, abusar de café não é inteligente.
Então, a gente precisa entender as coisas de uma forma adulta. Então, café é bom no jejum? É ótimo. Diminui a fome, te ajuda a pular o café da manhã em paz, tal. Agora, você tem insônia, você está querendo progredir nas suas horas, e às 8 horas da noite você está com muita fome e precisa de um café, não é o mais inteligente. Por isso que as orientações específicas são bastante importantes para quem está muito perdido. A gente precisa entender que, assim, tem várias estratégias, as pessoas não são iguais e tem uma infinidade de combinações que dão certo. Qual que é o problema do que a gente está fazendo aqui, Shirley? Confunde muita gente também, porque a ansiedade é um problema endêmico que não para de aumentar. Então, a pessoa escutou nós duas conversando, depois escutou uma outra live sobre outra coisa parecida, e aí ela quer juntar tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, que é que tem efeito em um mês. Não vai dar certo. Escolha uma estratégia com paz no coração. Você não vai ter os ganhos com estalar dos dedos. Mas tem muita coisa que você pode melhorar dos seus hábitos com paz de espírito. Escolhe uma coisa e faz direito. No mês seguinte, deu certo? Continua com ela e aumenta mais alguma coisa. Devagar, com calma. Porque não dá para juntar todas as informações, porque você vai ficando... Começa o celular a ser uma fonte de ansiedade infinita. Você começa a ler e fala assim, eu quero autofagia, eu quero desinflamar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa magra. Eu quero estar em cetose, aí já compra o medidor, aí já fica naquela... É muito louco isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de paz de espírito. Precisa escolher uma estratégia primeiro. Você quer emagrecer ou você quer ganhar massa magra? Escolhe. Porque se você quer ganhar massa magra, você não vai fazer um monte de jejum. Se você quer emagrecer, perder gordura, cara, bem-vindo ao jejum. Esse é o lugar. Se quiser restringir carboidrato, as duas combinações são as melhores. Tem gente que não gosta de jejum e não faça. Restringe carboidrato, faz low carb, faz cetogênica. O que é legal é ter um monte de opção para você não desistir da ideia. Porque assim, ó, você tem resistência insulínica, o seu problema é esse. Seja você tem ovário policístico, você tem gota, você tem diabetes tipo 2, você tá com acne, querendo resolver sua acne, emagrecer. Cara, você precisa entender que o seu problema é excesso de insulina. Viva com isso. Como você pode melhorar? Quais são as melhores estratégias? O que você pode comer? A melhor estratégia, sem dúvida alguma, é low carb cetogênica. Você não gosta de low carb cetogênica? Tudo bem. Diminua a comida processada. Você come de 3 em 3 horas? Para de comer de 3 em 3 horas. Você se dá bem com o jejum? Ótimo, começa pelo jejum. Você se dá bem com cetogênica? Começa por cetogênica. Você não gosta de jejum? Fica na cetogênica. Você não gosta de cetogênica? Fica no jejum e come menos porcaria. Então, assim, as combinações são infinitas. A gente consegue ajudar todo mundo com paz de espírito. Só que com ansiedade, a gente não tem resposta. Por quê? Muitas pessoas emagrecem muito rápido começando o jejum. Aí elas começam a usar a balança como a principal ferramenta maldita de acompanhamento. Gente, balança é um inferno. É um inferno. Você não consegue ver as coisas melhorarem se você se basear na sua balança. Sua balança é um instrumento que, para quem conta caloria, faz sentido. Para gente que trata da fome, não faz. A balança, quando você se pesa lá, ela não fala, parabéns, você está com menos fome, você está conseguindo ficar sem comer lanches o dia inteiro, você está se sentindo mais disposta. A balança não vê isso. E aí, as pessoas jogam fora todo esse bem-estar, todos esses ganhos de um mês de protocolo, porque a balança está dando a mesma coisa. E se a sua balança fosse um pouquinho melhor, ela te mostraria que você perdeu gordura, ganhou massa magra, ou então que você está com mais que a esteatose está sendo revertida, que a insulina está diminuindo, né? Ela está vendo aquela inflamação toda está indo embora, mas não, ela pesou, viu que não teve resultado na balança e ela desiste do processo. Exato, então assim, é uma medida super barata, pessoal. Tira a balança da sua casa, tira do seu banheiro, tira do seu armário, tira do seu closet, esconde lá no alto, deixa a balança inacessível. Se você quiser, troca a balança por uma fita métrica na sua cintura. Se você quiser, você pega uma calça que está apertada, deixa ela pendurada no ganchinho do seu banheiro, na frente onde você se pesava. Troca. Sabe por quê? Porque quando você faz jejum, você perde medida. Nem sempre a sua balança vai te ajudar. Se você não tem a balança, você vai começar a prestar atenção no resto. Você vai falar, nossa, é verdade, ó. Semana passada
Tira foto, né, Maíra? Foto é maravilhoso. Agora em teleconsulta, eu vejo meus pacientes assim, ó, só de dar oi, tá tudo mais magro aqui, ó. Eu também, aqui a saboneteira já aparecendo, assim, eu falo, nossa. Você vê o paciente lá, só de dar oi, você já fala, É. e aí a balança te atrapalha. Então, assim, balança é algo que a gente precisa abolir mesmo. Dá vontade de fazer o ritual da fogueira com a balança. Joga a balança no lixo. Até a minha balança do consultório, que é aquela que mede bioimpedância, ela não é maravilhosa, assim, ela não é perfeita, porque às vezes você queima gordura no fígado e ela acusa que você perdeu massa magra. Por quê? Porque a gordura no fígado ela é interpretada como massa magra nessa balança. Então não é Olha que a que sua balança interessante. a minha também é ruim, gente. Ela não é perfeita. Se eu pudesse, eu não pesava meus pacientes em todas as consultas, mas é que eles não deixam. Eu Mas também, eu não faço questão de pesar, mas ela já vem louca já na balança, direitinho. exatamente. Estão perguntando aqui, espirulina é legal. Gente, ó, suplemento tem um monte de coisa legal, mas é individualizado. Eu acho que de coisas gerais que a gente pode conversar para falar assim, sobre benefícios do jejum para todas as pessoas, é muito mais importante que você garanta o resto. Às vezes você acaba gastando muito dinheiro com suplemento, sendo que você mais precisava caprichar nas suas horas com um pouquinho mais de atenção. Então, eu acho que assim, por exemplo, é muito difícil divorciar da balança. Foca a sua atenção primeiro no básico. Para suplementação, eu sempre recomendo que você consulte um nutricionista bom, tá? Jejum previne o câncer? Olha, Geise, se a gente considerar que existem muitos tipos de câncer relacionados à insulina e ao hipercrescimento, sim, o jejum ele pode prevenir uma série de tipos de câncer. Qual que é a melhor forma de prevenir o câncer? Evitar frutose e aumentar o seu período de jejum noturno, para o seu basal, assim. Isso todo mundo pode fazer, gente, entre 12 e 14 horas. Na década de 80, todo mundo fazia isso. Ninguém ficava preocupado de entrar no platô fazendo 14 horas por dia de jejum. Então, se você quer prevenir doenças, não precisa de muito. 12, 14 horas no seu dia a dia, faz o 90% direitinho. Significa que você nunca mais vai jantar meia-noite numa festa? Não, não é isso. Agora, no seu 90%, o que você pode fazer de melhor? Janta o mais cedo possível. 12 horas depois de jantar o mais cedo possível, fica muito fácil no dia seguinte. Exemplo, você janta às 6 horas da tarde, gente, 6 horas da manhã você já pode tomar café da manhã, olha que maravilha. Aí, você usa a sua regrinha. Então, você tá nas férias, comeu meia-noite, um jantar maravilhoso, inesquecível, de um chefe, cardápio, nossa, valeu muito a pena. Que bom, fique feliz, você não vai ficar paranoico. O que você vai fazer no dia seguinte? Meia-noite, quanto que dá 12 mais 12? Dá 24. Você vai comer meio-dia. Olha que legal. Você vai economizar com o café da manhã. Então, é um negócio muito prático. Todo mundo consegue fazer, todo mundo sabe fazer conta. E se não souber, tem até aplicativo que conta as horas. Se você não tem nenhum aplicativo, que é outra coisa que sempre me perguntam, eu adoro o Zero, escreve 0. Tem vários outros. Contar as horas assim é um jeito legal, uma ferramenta interessante para mudar os seus hábitos. Depois, vai virar tão automático que você não vai ter paciência para contar as horas. Tá? Estão perguntando aqui qual o melhor horário para fazer o jejum, pular o café ou pular o jantar. Olha, o melhor é o que você consegue fazer. Essa é sempre a primeira resposta. Depois, se você consegue fazer os dois, é fácil os dois, e você consegue persistir nisso durante pelo menos um mês, aí, se você tem doenças metabólicas, eu aconselho que pule o jantar. Por quê? Porque a gente é mais resistente à insulina à noite. Se você pegar o mesmo prato de comida meio-dia e o mesmo prato de comida às 8 horas da noite, você vai gastar mais insulina, a área embaixo da curva é maior, à noite. Então, se você puder escolher, pule o jantar. Tome um caldo de ossos do jantar ou jante cedo. Agora, se para o seu dia a dia, chegar em casa, ficar sem comer é ruim, sabe o que vai acontecer? Ah, ela falou que é melhor à noite, só vale à noite, não presta de manhã, então eu não vou pular nada. Entendeu o problema de ficar falando o que é o melhor? O melhor é o que você consegue fazer. Faça. Faça por um mês e depois, só de um mês, você vai não olhar para a balança, você vai falar,
Estou mais disposto? Meu raciocínio melhorou? Eu estou fazendo mais coisas em menos tempo? Está sobrando mais tempo para eu fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu não perco mais meu tempo com menos de 3 em 3 horas? Está sobrando dinheiro? Então, entendeu? São muitas vantagens. Só que ninguém persiste até o fim. Ninguém. E ninguém tem a paciência de fazer assim, ó, vamos iniciar com 12 horas, aí a cada dia você aumenta 1 hora. Cada dia aumenta daqui um mês você vai estar lá em 24 horas, mas ninguém tem essa paciência, né? Ou é 8 ou é 80, e isso faz as pessoas desistirem. Exatamente. Então, a gente precisa mesmo de paz de espírito. Não é à toa que eu vivo falando aqui no meu perfil, se vocês quiserem ir lá no IGTV olhar, eu falo sobre sono, eu falo sobre meditação. Por quê, gente? Porque, principalmente na pandemia, com muito estresse, é muito difícil jejuar muito tempo. A não ser, assim, os meus pacientes que já estavam comigo antes da pandemia, é impressionante como eles ficaram bem, porque eles já sabiam jejuar. Agora, para quem está muito estressado agora, às vezes começar com jejum longo é uma péssima ideia, porque muito estresse, muito cortisol, aumenta a busca por recompensa e fica tudo mais difícil. Então, às vezes, é melhor você arrumar a sua alimentação se você não está conseguindo fazer jejum. Nada de se chibatar e falar, nossa, eu não nasci para isso, deixa para lá, vou voltar a comer pãozinho e tapioca de manhã. Não, gente, qualquer coisa que você fizer para melhorar já é melhor do que o dia anterior. Se você seguir assim, você vai ficar 1 ano, 365 dias melhorando a cada dia. Se você tiver um padrão inatingível de perfeição, você vai desistir no segundo minuto, porque você vai ver um bolo de chocolate lá e vai falar, pronto, esqueci. Então, a gente só precisa de paz. Dormir, meditação, relaxar. Diga. Exatamente. Outra coisa, Mayra, é impossível a pessoa fazer low carb e fazer 6 refeições por dia. Não tem como. A pessoa que diminui o carboidrato, a pessoa que passa a comer comida de verdade, ou até mesmo assim, diminui mais, tira a raiz, é impossível ela fazer 6 refeições por dia. Então, automaticamente, você já vai ter um jejum ali. Automaticamente, você vai acordar de manhã e falar, peraí, eu não tô sentindo fome, eu não tô com fome. Né? Então, isso é muito mágico. Então, eu sempre aconselho, gente, comece pela low carb. Primeiro, começa com comida de verdade, coloca raiz, vai tirando, vai diminuindo devagarinho. Daqui a pouquinho ela tá num jejum ali, linda, maravilhosa, né, Maíra? Exato. Jejum natural é muito legal e é a resposta que o seu corpo te devolve quando você começa a comer melhor. Mas eu gosto de falar, Shirley, porque as pessoas não são iguais. Para muitas pessoas, ficar sem carboidrato parece impossível. Por quê? Porque carboidrato vicia. As pessoas não são iguais. Tem gente que se tirar o pãozinho, tudo bem, tranquilo. Tem gente que acha que não vai viver sem o pão. Então, às vezes, começar com o jejum é uma estratégia interessante para a pessoa ver como ela fica melhor no jejum e como ela fica pior na fase alimentada cheia de trigo e açúcar. Isso, tirar aquela compulsão, né? Aonde a pessoa esteja, ela vai melhorar. Sempre perguntando de tireoide. Eu sei que tem só 2 minutos, gente. Falta um minuto agora. Tireoide, todo mundo tem tireoide e todo mundo pode jejuar. Se você está com o seu hipotireoidismo mal controlado ou um hipertireoidismo mal controlado, o melhor é que você procure o seu médico, controle o seu hipotireoidismo para fazer jejuns maiores. Agora, pular refeição, pelo amor do pai. Tudo bem, tá bom? Se você tem hipotireoidismo, você é igual às outras pessoas. Você pode pular a refeição que você não vai morrer. Exatamente. Maíra, muito obrigada. Olha, nós poderíamos ficar aqui 3 dias falando, mas infelizmente não dá tempo. Obrigada de verdade, que Deus te abençoe e continue nessa missão sua linda, maravilhosa aí, viu? De resgatar essas vidas. Você também, Shirley, parabéns. E muito obrigada por ter me convidado. Sempre um prazer falar aqui com pessoas preocupadas com o mundo. Exatamente. Um beijo grande. Tchau. Beijo. Obrigada.